À medida que os anos estão passando, está acontecendo um aumento do número de casos de pessoas que sofrem e estão sofrendo amputação nos seus membros devido a complicações com a diabetes. Ao invés desse número diminuir, nos últimos anos tem acontecido um aumento. O que acontece é que muitas pessoas que têm diabetes já têm um diagnóstico, recebem o diagnóstico e aí ou não passam pela fase da aceitação da doença ou até aceitam que tem a doença, mas elas não aceitam fazer a mudança no seu estilo de vida, seguir aquela dieta para controlar os seus índices glicêmicos, para controlar a glicose no seu sangue, pensando erroneamente que a consequência de ficar comendo muito carboidrato, continuar com aquela alimentação antiga e aquele estilo de vida antigo, ela pensa que a única consequência é o que eles chamam de tremedeira. Mas vai me dar uma tremedeira, depois eu tomo um remédio e vai ficar tudo bem. E aí continua com essa alimentação, acha que vai ser só uma dor de cabeça, um enjoo, um tremor, e que depois não vai acontecer mais nada. Não, porque me dá uma fome muito, muito grande, muito forte, mas depois passa. Só que as pessoas não falam das consequências de longo prazo. O que acontece? Longe de mim querer tocar terror, eu acredito que nós precisamos ter muito respeito, muita empatia pelas pessoas que recebem qualquer tipo de diagnóstico, inclusive especialmente diabetes, que não é uma doença fácil de conviver. Ela requer uma mudança muito grande no estilo de vida e precisa de muita informação e de muita orientação. Só que muitas pessoas acabam não se propondo a buscar essa informação ou acabam não tendo acesso a isso e acreditam erroneamente que a única consequência é essa. E o pior pode acontecer. A longo prazo, a tontura, as tremedeiras não significam nada frente a uma possível amputação, a uma cegueira, problemas sérios e graves no fígado, nos rins. Gente, a diabetes, quando a pessoa fica constantemente com os níveis glicêmicos altos, com a glicose solta ali por muito tempo no sangue, a pessoa pode ter demência. Uma pessoa jovem pode vir a ter demência. E eu não quero tocar terror em ninguém, muito pelo contrário, eu respeito. Mas a gente precisa falar sobre as consequências, a gente não pode continuar acreditando erroneamente que a única consequência de não controlar a diabetes, de não se alimentar corretamente, de não fazer as mudanças no seu estilo de vida, é só porque vai dar uma tremedeira, é porque vai dar muita fome, é porque vai sentir muita sede. Não é só isso. Isso são só as consequências de curto prazo, isso é o que acontece rapidamente. Mas precisamos falar sobre o que acontece a longo prazo, para que se previna. Muitas vezes a pessoa passa por uma amputação ou já está num determinado estágio de cegueira e aí ela pensa, nossa, mas se eu soubesse que mudar a alimentação, né, que comer direitinho ia mudar tudo isso, que eu poderia estar bem, poderia estar enxergando, não teria perdido um membro, um pé. Gente, é muito difícil. Repito, não quero tocar terror, mas nós precisamos conscientizar. Nós precisamos de conscientização para esse público, para os familiares dessas pessoas. Diabetes não é brincadeira. É uma mudança muito difícil. No começo é muito difícil, realmente. E toda mudança gera desconforto, gera um certo medo, mas é possível. E uma das coisas mais importantes para a gente mudar esse cenário, para a gente diminuir o número de pessoas que estão ficando cegas, que estão tendo demência, que estão passando por amputações, entre outros problemas, por causa de uma única doença, é a informação, é a orientação. Porque além da informação, além da orientação, os profissionais de saúde podem fazer por essas pessoas. A maior parte do trabalho é feita por elas. Mas sem essa coisa, que é a informação, a orientação, fica muito difícil para elas, por mais que elas tenham vontade, por mais que elas tenham orientação. Por isso que a minha missão hoje é trazer informação, trazer orientação sobre vários assuntos, mas hoje, nesse momento, nessa fase, especialmente sobre essa doença, que afeta muitos milhões de brasileiros. Estima-se que pelo menos 50 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. E eu acredito que muito mais do que isso, porque existe um número gigantesco de pessoas que têm diabetes e só vai descobrindo quando o caso está extremo. E, gente, a diabetes é uma doença que, quando diagnosticada previamente, antes dela se instalar totalmente, pode ter até uma reversão. Olha só, pode ter uma reversão. E não existe nada de extraordinário que
nenhum procedimento cirúrgico, nada gigantesco que os profissionais de saúde façam com essa pessoa. É ela que faz isso por si mesma, mas sem informação, sem orientação, ela não consegue. Eu estou aqui para trazer isso, informação, orientação, conhecimento, para transformar, para mudar o futuro dessas pessoas. Se eu conseguir mudar o futuro de uma pessoa que seria amputada, ou que ficaria cega, ou que teria demência, a minha missão está cumprida.